Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aula é uma aula de matemática com o professor Welber Rajó Cavalcante. Essa aula é a aula 13 e 14, diz o tema sobre técnicas algébricas. Então vamos lá à nossa aula. Pegue a sua apostila, seu material de anotação e vamos à nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós pretendemos demonstrar são alguns produtos notáveis. E o que é um produto notável? O produto notável é uma sequência de multiplicações que se sobressai através de algumas técnicas que nós já temos. Exemplo aqui, nós temos o quadrado da soma e nós temos o quadrado da diferença. No quadrado da soma, nós temos o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No quadrado da diferença, nós temos o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Recorrendo também ao quadrado da soma de três termos, temos o seguinte: a mais b mais c ao quadrado. Teremos a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, mais 2ab mais 2ac e mais 2bc. O produto pela diferença, o produto da soma pela diferença. Essa técnica aqui é muito importante, muito interessante. Grave isso daqui que nós vamos utilizar em alguns exercícios logo após. Então, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. O cubo da soma pela diferença de dois termos. Então, nós temos o seguinte: a mais b ao cubo. A mais b ao cubo é a ao cubo mais 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. A menos b ao cubo é a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Pode ser útil escrever o cubo da soma da diferença da seguinte forma: a mais b ao cubo pode ser reescrito como a ao cubo mais b ao cubo mais 3ab multiplicado por a mais b. Olha que interessante. Então aqui foi retirado o a e o b daqui. Então foi tirado o b e o a daqui. Olha, observe aqui. Ok? Então nós temos o cubo da soma e o cubo da diferença ainda com essa mesma técnica. Para apresentar isso, eu quero mostrar para vocês o triângulo de Pascal. É muito importante você entender o triângulo de Pascal. Professor, como que é o triângulo de Pascal? É bem simples. Ó. A primeira linha é 1, a segunda linha ela começa com 1 também, a terceira linha vai ser 1, 2, 1. A quarta linha vai ser 1, 3, 3, 1. A quinta linha vai ser 1, 4, 6, 4, 1. Como vai se formando esses números, professor? Olha aqui, ó. Sempre o número que está no meio é a soma dos dois de cima. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E sempre encerra e começa com 1. Então, aqui, 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Encerra com 1. Então, isso é muito útil para quê? Para a gente fazer os quadrados, tá certo? Ou os valores das potenciações de dois termos. Então, a mais b elevado a 4, como que fica? É a nossa quinta linha. Olha aqui. 1, 4, 6, 4, 1. A ao quadrado, a quarta, mais 4a ao cubo b, mais 6 ao quadrado b ao quadrado, mais 4ab ao cubo, mais b à quarta. Então, observe aqui que o a foi diminuindo o seu expoente, ó, a4, a3, a2, a1, e aqui o a não aparece porque o a é elevado a zero. Então, a elevado a zero é 1. 1 está aqui na frente, não precisa aparecer. E daqui para lá o b, b à quarta, b ao cubo, b ao quadrado, b, e aqui b elevado a zero, certo? Não precisa aparecer também. Então, essa linha elevada a 4
é a nossa quinta linha aqui, ó. 1, 4, 6, 4, 1. E sempre funciona. Ó, elevado a 5. 1, 5, 10, 10, 1, 5, 1. Então aqui, ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Então, ao invés de você ficar multiplicando diversas vezes, você já tem essa técnica do triângulo de Pascal que você pode aplicar direto. Fatorações. Então aqui nós temos algumas técnicas de fatorações. O que é fatorar? É colocar em evidência. E o que é colocar em evidência? Um termo que apareça em todas as parcelas de uma expressão algébrica. Então aqui nós temos A vezes B e A vezes C. Então o que aparece em todas as parcelas aqui é o A. Então o A fica em evidência. A que multiplica B, A que multiplica C. O A está em evidência. Outra técnica que é a técnica de agrupamento. Colocar em evidência sucessivas vezes. Então A mais AC mais BD mais CB. Como que fica então? A que multiplica B e C. Então o A está multiplicando B e C. D que multiplica B e C. Então D também está multiplicando B e C. Então, como você tem B e B e C, ou seja, é comum para os dois. Então, você pode colocar o seguinte, B e C multiplicado por AD. Fatoração 1, a diferença dos quadrados. Então, se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, eu posso retornar a essa fatoração. A mais B que multiplica A menos B. Fatoração 2, soma dos cubos. A ao cubo mais B ao cubo, eu posso retornar a seguinte expressão. A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB, mais B ao quadrado. Fatoração 3, diferença de cubos. A ao cubo menos B ao cubo. Então, A menos B ao quadrado, AB mais B ao quadrado. Fatoração da soma pela diferença das potências. Então, eu tenho aqui x elevado a n com menos a elevado a n. Ok? Então, aqui está a técnica, a generalização. E aqui também para um inteiro positivo ímpar. Está aqui a generalização dela também. Técnica 3, completando os quadrados. Essa técnica aqui é uma técnica que nós vimos no 8º ano. Ela é muito interessante porque você completa o quadrado a partir de dois termos que você já tenha. Exemplo, a quarta mais 4b a quarta é igual a ao quadrado mais 4 ao quadrado b ao quadrado mais 4b à quarta menos 4 ao quadrado b ao quadrado. Então aqui eu tenho todo o valor. Esse valor que eu adicionei aqui e subtraí ele aqui, então foi só um termo adicional, tá vendo? Então aqui agora eu tenho todo o termo inteiro, o termo que eu estava precisando, e aqui eu retiro ele, porque como eu adicionei ele aqui, eu retiro ele aqui. Essa técnica faz com que eu chegue a essa fatoração aqui, olha que interessante. Então só por agrupamentos de valores de A ao quadrado e B ao quadrado aqui, ok? Então pelos agrupamentos eu cheguei a esse valor aqui. Ok? Bem interessante, bem tranquilo, muito legal. Quarta técnica, expressão do segundo grau. A expressão do segundo grau nós temos ax ao quadrado mais b de x mais c, que é o nosso termo dependente. Então eu tenho o x1 e o x2. As raízes de ax ao quadrado mais b de x mais c. Então como que vai ser essas raízes? As raízes, se você substituí-las da seguinte forma. A que multiplica x menos x1 multiplica x menos x2. Você consegue chegar exatamente a essa expressão. Nós vamos ter um termo aqui abaixo. Aqui embaixo tem uma variável, uma variação bem interessante. Ó. Se A mais B mais C é igual a zero, então eu posso definir que A ao cubo mais B ao cubo mais C ao cubo é 3 vezes ABC. Isso aqui é muito interessante também para nós falarmos sobre álgebra. Então, estamos estudando a aula 13 e 14, técnicas de fatoração ou técnicas algébricas. Aqui tem a forma fatorada de alguns termos, bem interessante também.
É um resuminho da nossa aula que nós acabamos de ter. Vamos agora para os exercícios. Efetue as multiplicações. X que multiplica x mais 5. Como fica isso? Muito fácil, né? X ao quadrado mais 5x. 2x menos 3 que multiplica x menos 5. Também bem simples. É só fazer as multiplicações sucessivas e nós chegaremos a 2x ao quadrado menos 13x mais 15. Letra C, também muito simples. X mais 2y multiplica x menos 2y. Olha que interessante. Quadrado é a diferença, né? Então, x ao quadrado menos 4y ao quadrado. Então, a soma pela diferença aqui. Letra D. Olha que interessante também, bem simples, certo? Nós chegamos a 9x ao quadrado mais 30xy mais 25y ao quadrado. Então aqui, como está ao quadrado, é só repetir duas vezes, igual está o exemplo acima, né? Igual está esse exemplo aqui assim. Então repetir esse e multiplicando por ele mesmo, deu esse valor aqui. Letra E também é bem simples, chegamos a x ao quadrado menos 2x mais 1. Número 2, desenvolva x mais 1 sobre x ao quadrado. Para desenvolver isso aqui foi bem simples, bem fácil. Chegamos a esse valor. Dado um termo x com x mais 1 sobre x igual a 3, obtenha o valor numérico da expressão x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, substituindo ele aqui, logo que x mais 1 sobre x ao quadrado, olha que interessante. Esse valor ao quadrado é quem, professor? Esse valor ao quadrado é o valor de 3, ou seja, só substituir aqui, ó, valor de 3 ao quadrado. Então, eu tenho esse valor ao quadrado, certo? Que é o que eu estava procurando. E aí eu tenho outro valor, ou seja, o inteiro do outro lado. Ok, bem simples, bem tranquilo. Ok, então vamos lá. Chegamos ao seguinte valor, x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, igual a 7. O que foi feito? Esse 9 e esse 2 foi subtraído aqui da outra parte. Dê a forma fatorada da expressão. Aqui nós vamos ver cada uma das expressões e os termos que são idênticos. Nós temos aqui o A, que está idêntico para x e para y, e o 3, que está para x e para y também. Então, se A e 3 está para x e para y, então eu tenho que A mais 3 pode ser multiplicado por x mais y. Na segunda parte também é a mesma ideia. Nós temos também, só que aqui vai trocar o sinal. Então aqui o sinal é de negativo. Ok? Então ficou menos 3. E eu tenho agora A menos 3 que multiplica x mais y. E por último, eu tenho A que multiplica x menos y, menos 3 que multiplica x menos y. Então eu tenho A menos 3 com x menos y. Questão de número 4. Dê a forma fatorada para cada expressão. Então, nós temos aqui o valor de x ao quadrado menos b ao quadrado, já aprendemos, né? Aqui é a multiplicação da soma pela diferença. X ao quadrado menos 1, então está repetindo os exercícios lá de cima. A gente vem agora fazendo eles ao contrário, ou seja, estamos voltando o valor. X ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1. Aqui da mesma forma, certo? Então eu tenho 9 e eu tenho x ao quadrado. Não, professor, eu tenho x ao cubo, claro. Mas se eu pensar aqui que eu posso tirar esse x para fora, então eu vou ter x ao quadrado e menos 9. Certo? Então eu tenho x mais 3, que multiplica x menos 3. E cadê o outro x do x ao cubo, professor? Ele está aqui fora, olha. Foi colocado em evidência. Tá bom? E aqui nós temos também a mesma ideia. X à quarta menos b à quarta. Então tem x ao quadrado mais b ao quadrado,
que multiplica x ao quadrado menos b ao quadrado. Olha que interessante aqui. Já aplicamos direto aqui aquela regra que nós sabíamos aqui de cima. Ok? Dá para abrir isso aqui ainda, essa forma aqui. Ok? Questão de número 5. Sendo u e v números reais, tais que u menos v é 9,78 e u ao quadrado menos v ao quadrado é igual a 97,8. Obtenha o valor numérico de u mais v. Bem simples, né? Nós temos a multiplicação então dos dois valores para a gente chegar a exatamente u ao quadrado menos v ao quadrado. E como eu tenho a multiplicação desses dois valores, já tinha o valor aqui de u menos v. Se u menos v é 9,78, já substitui aqui. Então fica 9,78 aqui. Como está multiplicando por u e v, vai passar muito bem dividindo. Então, u mais v é 10. Interessante essa questão aqui, né? Então, essa aqui nós estamos trabalhando na habilidade 2. Técnicas algébricas, ok? Questão de número 6. Dê a forma fatorada de cada expressão. Então, eu tenho aqui a menos b ao quadrado menos c ao quadrado. Então, aqui o que a gente pode colocar já em evidência é exatamente esse a menos b, certo? Esse a menos b mais c está sendo multiplicado por a menos b menos c, professor? É, exatamente. Então, você pode zerar ele aqui. Então, ficando a menos b mais c multiplicado por a menos b menos c. Ok? Utilizamos aquela técnica que nós estávamos usando anteriormente aqui. Como assim, professor? Ó, o a menos b é como se fosse um número só. Exemplo, x ao quadrado menos c ao quadrado. Então, como que vai ser isso? Vai ser x mais c multiplicado por x menos c. Ah, entendi, professor. Então, vai ser a menos b mais c, e isso multiplicado por a menos b menos c. Olha que interessante, estamos utilizando a mesma técnica, só que aqui tem uma variação dela, ok? Letra B, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aí tem um intrometido aqui que é esse c ao quadrado. Como que vai ficar, professor? Olha lá, a primeira parte você já sabe como que é, que faz, certo? Se a primeira parte você já sabe como é que se faz, ó, você tem a menos b aqui. Então, estamos utilizando a mesma técnica de cima. Então, a menos b é como se fosse uma letra só. E agora você já sabe. Se o primeiro valor está ao quadrado menos o segundo valor ao quadrado, então vai ser o primeiro valor mais o primeiro valor menos o segundo. Ok? Então, nós temos aqui o quadrado o valor da soma multiplicado pela diferença. Tá? X mais y, x menos y. Ou a menos b mais c multiplicado por a menos b menos c, para a gente obter exatamente esse valor aqui. Encerrando aqui a questão 6, nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado menos c ao quadrado mais 2bc. Aqui também já temos algumas coisas que nós já conhecíamos, que é a ao quadrado. Essa segunda parte que nós já sabemos quem é, que é b mais c ao quadrado. Utilizando a mesma técnica, nós vamos chegar a a mais b mais c, multiplicado por a menos b menos c. Letra D, nós temos a ao quadrado menos b ao quadrado menos c ao quadrado, mais 2bc. Então, isso vai ser exatamente a ao quadrado menos 2 menos b ao quadrado menos 2bc mais c ao quadrado. Obtemos, então, o quadrado da soma pela diferença. Olha que interessante. A mesma técnica que nós estamos utilizando na questão anterior, a mais b menos c, que multiplica a menos b mais c. Ok? Pela organização da parte negativa aqui. Fatória as seguintes expressões é a questão de número 7. Vamos encerrando agora a nossa aula. Primeira coisa, x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, isso pode ser reescrito como x mais 5 ao quadrado. Super fácil essa, né? Bem interessante. X ao quadrado menos 12x mais 36. Essa também é simples.
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nós temos essa ideia aqui, ok? Bem interessante, bem legal também. Nós remetemos aqui aos produtos. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais 36x. Então, nós chegamos aqui à seguinte expressão. Observe aqui que tem um intrometido aqui, ou seja, tem um x a mais aqui em cada uma dessas questões aqui. Cada um desses termos aqui, desses monômios. Então, nós podemos tirar esse x daqui de dentro. Então, eu tenho um x que multiplica uma equação quadrada. Essa equação quadrada eu já tenho o valor dela aqui em cima, ó, já encontrei. Ó. X ao quadrado, x menos 6 elevado ao quadrado. Vai ficar x menos 6 elevado ao quadrado multiplicado por esse x que estava intrometido aqui, ou seja, metido no meio aqui. Letra D, eu tenho aqui x à quarta mais 2x ao quadrado mais y ao quadrado mais y à quarta. Então, eu tenho aqui a quarta, pode ser colocado assim, ó, x ao quadrado vezes elevado ao quadrado, e o y à quarta pode ser colocado também como y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, observe que agora eu tenho termos idênticos, ok? Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado, ou seja, y ao quadrado vezes y ao quadrado, e x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, eu tenho um quadrado aqui, tenho um quadrado aqui e tenho um quadrado aqui. Como assim, professor? Ou seja, você tem esse duas vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. Aqui você também x ao quadrado vezes x ao quadrado, y ao quadrado vezes y ao quadrado. E aqui você tem y ao quadrado vezes y ao quadrado. Ou seja, você tem um quadrado dos x e dos y ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Ok? Aqui foi só uma organização. É como se você tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado multiplicado por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Letra E, última, x à quarta mais x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado mais y à quarta. Então, usando a mesma técnica da anterior, nós chegamos ao seguinte resultado. X ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x e y, multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado menos xy. Ok? Ou ainda eu posso organizar da seguinte forma. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, ó, já está organizadinho, né? Sem estar ele no meio, ou seja, só passou para a ponta aqui. Multiplicado por x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, que está organizadinho, como a gente sempre deixa os valores quadrados nas pontas, né? Ok. Para fazer os exercícios em casa, a tarefa mínima da aula 3 e da aula 14 está aqui, é do 1 a 3 do capítulo 5, de 8 a 9 do capítulo 5. E a tarefa complementar, você vai lá no livro, no caderno de exercícios, unidade 1, você vai encontrar também as tarefas complementares da aula 3 e da aula 14, que são a 1, o capítulo 5, a 4 a 7, e do capítulo 5, da 10 a 13. Obrigado e até uma próxima aula.